Bom, boa tarde a todos. Primeiro de tudo, eu queria começar dizendo que entendo a repercussão de uma forma surpresa nessa decisão, até porque não foi uma decisão fácil, uma decisão difícil. Quer dizer, o mais fácil seria manter as coisas como estão. E entendendo essa surpresa, por isso que eu estou aqui para dar o meu depoimento e responder as perguntas de vocês. Repito, aí, foi uma decisão muito difícil, uma decisão encabeçada por mim. Queria deixar bem claro isso, uma decisão encabeçada por mim, conversada com algumas pessoas que trabalham comigo, mas encabeçada por mim. Queria também deixar muito claro lá desde o início e o agradecimento ao Aguirre, o trabalho do Aguirre, o profissionalismo, como a gente falou na nota da imprensa, o profissionalismo dele, tudo que ele fez pelo São Paulo, a colaboração dele e muita coisa que vai ficar, assim como qualquer profissional competente que passa pelo clube, que tem qualidades, deixa o seu legado e a gente acaba sempre sendo útil para a história do clube. E não é diferente com a Aguirre. Reconhecemos também a importância dele, do momento que ele chegou, um momento ótimo que a equipe teve. E isso, obviamente, que nos dá condições para lutar aí por uma vaga na Libertadores. Então, deixar bem claro esse agradecimento e reconhecimento no Aguirre. O time da decisão, o tempo da decisão, que acho que é o que é mais surpreendente, e por isso também é uma decisão muito difícil. Primeiro de tudo, que se qualquer decisão nesse sentido, nessa linha, teria que ser tomado a partir do momento que existe essa dúvida, você tem que tomar a decisão ali, no momento, não tinha como mais. Não teria como uma decisão dessa se arrastar, né? Como foi dito, acho que ficou claro no comunicado que enviamos a vocês, a decisão de saída do Aguirre, isso era algo que vinha sendo discutido, amadurecido internamente, e há pouco tempo a gente já tinha decidido, ainda não tínhamos compartilhado com ele, mas pelo rendimento, né, nas últimas rodadas, 10 rodadas, um pouco mais, um pouco menos, que a gente sentiu que o trabalho acabou não surtindo efeito, não tendo uma reação, com dificuldades de conseguir resultados, né, mesmo nos pontos que a gente conseguiu nesses últimos partidas. Foram partidas que nem a comissão técnica, né, nem os jogadores satisfizeram, né? A maneira com que o time jogou, a gente, obviamente que a comissão técnica tentou de todas as formas, trabalhando aqui, vocês acompanhavam dia a dia, e como, né, o próprio Aguirre e a comissão técnica reconheceram, né, em alguns momentos com vocês, que estava difícil, não estavam conseguindo. Isso fez com que a gente tomasse essa decisão de que não iria ter essa continuidade para 2019. Compartilhamos aí essa decisão com o Aguirre e deixando claro, até por causa de uma das razões, né, as principais razões, é que, obviamente, que uma decisão dessa, a gente acredita que vai ter uma reação, uma melhora. Por isso a decisão é difícil e por isso tem riscos. Tem riscos. Tem responsabilidade nisso, né, que eu encabecei. Tem riscos, eu sei que tem riscos, mas da maneira com que vinha acontecendo, eu e as pessoas com que discuti e vários motivos me levam a crer
que a gente terá agora mais chance, né, de se manter, ou de tentar se manter, não que a gente está fora, mas de tentar uma vaga entre os 4 primeiros, que leva a classificação direta ao G4. E essa é uma das principais razões. Uma mudança é sempre traumática, é sempre difícil, envolve também relações humanas, mas nesse momento, né, de tomar uma decisão ou outra, a gente tem que pensar também naquilo que a gente acredita, naquilo que é o interesse também da instituição, o interesse da instituição, que se classificando entre os 4 primeiros, acho que a gente tem uma vantagem, muito boa para a próxima temporada e, obviamente, também é importante terminar bem a temporada. Em nenhum momento, e vou sempre, eu, em conjunto, né, que foi uma decisão conjunta, repito, encabeçada por mim, uma decisão conjunta, em nenhum momento a gente vai deixar de reconhecer, né, uma classificação, seja ela em qualquer posição que for, a gente vai deixar de reconhecer a importância do Aguirre nesse processo e numa classificação em todos os sentidos, né? Houve uma troca de comando e numa conversa leal e franca com o Aguirre. A decisão nossa no início do ano, né, quando a gente fala no início do ano, quando a gente trouxe, e quando eu falo a gente, até antes de mim, né, já tinham pessoas que estavam convictas e convencidas de que o Jardine tinha que fazer parte daqui do trabalho do profissional, parte aí no ponto de vista nosso, quando entramos, parte de uma comissão permanente, né, que existe, está aí, está presente, acompanhou, foi participativo durante todo esse tempo e sempre foi e é uma opção de assumir o São Paulo como está assumindo agora até o final do ano. Eu me adianto já, né, que sei que vai ter essas perguntas, vamos guardar o direito de que qualquer pergunta sobre comando em 2019 é algo que a gente vai discutir internamente e que não vamos omitir opinião nesse momento, e espero que vocês compreendam, obviamente, o porquê, né? São conversas, ideias e opções. E voltando ao Jardine, a capacidade, a gente foi se conhecendo cada vez mais, colaborou muito com a comissão técnica desde o início, vocês acompanharam, colaborou em outros pontos do trabalho, até então, desde que ele está aqui, e se mostrou, até na reação agora, na conversa, e já vinha se mostrando, obviamente, cada vez mais à vontade no ambiente aqui do CT da Barra Funda, do profissional, e foi, quer dizer, a reação, e também tivemos uma conversa com o elenco, e logo em seguida o Jardine também conversou com todos, mostrando a sua visão, os seus pontos, e ele demonstrou, né, uma confiança incrível no seu trabalho, confiança no grupo, obviamente, também, mas transmitiu também isso ao grupo. Acho que isso não nos surpreende, mas tenho certeza que o grupo vai recebê-lo muito bem. Deixa eu ver isso aí, acho que é isso. Acho que podemos abrir para perguntas. Desculpa o pronunciamento mais alongado. Hi, boa tarde. Por mais que a gente acompanhe o dia a dia do clube, né, estando aqui no CT, apurando algumas informações, não tem como a gente saber 100% tudo o que acontece nos vestiários, o clima entre os jogadores.
E de sábado para cá tem uma imagem que está sendo muito exibida, repetida, que é a comemoração do gol do Brenner, né? O Nenê e o Brenner comemorando ali, eles passam na frente do Aguirre e não cumprimentam o Aguirre. A gente não sabe se foi proposital ou não. E existem algumas informações sendo ventiladas que o Nenê estaria muito satisfeito com a reserva. Então, primeiro, justamente que você explicasse para o torcedor isso. Primeiro de tudo, acho que eu dei todas as explicações para deixar claro que a decisão não tem nada a ver com um indivíduo, uma ação, um momento específico. Foi uma sequência. Uma sequência e pensando já na decisão para 2019 e antecipar, entendendo que isso pode aumentar a nossa chance de ficar no G4. Então, posso deixar isso claríssimo para você, que não teve nenhum peso em nenhum momento. O que aconteceu, quer dizer, nós já falamos publicamente também que teve momentos que o Nenê demonstrou insatisfação. Isso a gente reprova e conversamos firmes com ele desde da primeira vez. Dessa vez também, mesmo que dessa vez foi muito mais leve, realmente essa questão da comemoração ou não, isso são suposições, né? Mas ele saiu rapidamente no jogo, antes do Corinthians, saiu rapidamente irritado, acho que não satisfeito com a situação, mas no pós-jogo, quando teve aqui, a gente conversa com ele e ele treinou, teve aí com todo mundo, vocês acompanharam. Quando entrou no jogo, eu não tenho dúvidas, e eu acho que isso aí pode comprovar com imagens também. Quando ele entrou no jogo, entrou com muita vontade, correu. Quando teve contra-ataque contra a gente, ele tentou ajudar. Mas, obviamente, que algumas atitudes, não é só o Nenê, no caso, o Nenê que está sendo comentado, porque agora tem algumas atitudes que a gente tem que estar atento e são reprováveis. A gente reprova, fala e define internamente o que é melhor ser feito. E isso foi colocado, e é colocado para o jogador e também para o grupo. Raí, tudo bem? Tudo. 2 perguntas, por favor. Teve algum fato, algum momento em que vocês, a diretoria, sentiram que talvez um desgaste do Aguirre com torcida, com elenco, até com vocês próprios, era motivo para a saída dele? Essa é uma pergunta mais no contexto factual que você participa. E uma segunda, num contexto geral, mas que também cabe a você hoje, como diretor executivo, responder. O São Paulo de 2015 para cá, nas gestões Aidar e Leco, teve 8 técnicos efetivos, 3 interinos. A média de permanência de cada um é de menos de 6 meses. Os perfis são completamente diferentes, as ideias também. Como um time se faz campeão ou se faz uma base sólida com tantas mudanças ao longo de poucos anos? O que você pensa sobre isso? Não, primeiro de tudo, eu queria dizer que teve um fato, né? Você perguntou. Não existiu um fato, existiu uma série de observações, não só de resultado, mas da forma, das dificuldades, e isso nos levou a entender que um fato também importante, de que a mensagem, o recado, não estava sendo absorvido da mesma forma de que em outros momentos. Isso, eu acho que isso é mais um ponto, não é? Acho que a decisão, como falei há pouco, levando tudo em consideração e também essa possibilidade da gente ficar no G4. Quanto a troca, obviamente, como eu falei, aí eu volto àquele ponto, uma coisa que eu ia te responder, que é o seguinte: quando eu falo aqui da surpresa, entendo a surpresa de vocês, porque o ponto de vista de vocês é diferente do ponto de vista de quem está aqui dentro. E obviamente que é impossível saber tudo, né? Mas é uma questão de ponto de vista. E existem circunstâncias, não é, obviamente, você busca, antes, por exemplo, você busca o ideal, que é um trabalho com continuidade, e essa é uma busca permanente, né? Eu mesmo, vamos lembrar aqui
o tempo, e aí eu aproveito para trazer aqui a minha experiência, a minha bagagem de atleta, líder, capitão, ídolo bem-sucedido aqui dentro, e que carrega um conhecimento de vivência bem-sucedida, e que antes, e aí trago, não dá para comparar, não digo aqui que o que a gente está fazendo é louvável, não é o que eu falo, é uma decisão difícil, e que entendo a surpresa de vocês. Mas cito aqui que antes da chegada do Tele Santana, nós tivemos o Forlan, depois o Carlos Alberto Silva, e encaixou que a filosofia foi se identificando cada vez mais com o grupo, se identificando cada vez mais com a instituição, se identificando cada vez mais, e isso foi fazendo com que fosse, à medida do tempo, fosse se fortalecendo, né? E, como eu falei, toda decisão tem o seu risco, e acrescento, e me incluindo, que a responsabilidade é de todos, e eu estou aqui tomando uma decisão encabeçada por mim, como eu falei, uma decisão conjunta encabeçada por mim, estou aqui comunicando a vocês, sabendo que existem riscos, mas que foram também pensados. Raí, 2 temas, por gentileza. Eu queria saber se nessa decisão o Lugano e o Ricardo Rocha também foram consultados. Até surgiu ontem a informação que o Ricardo poderia também deixar o clube. O que é que você pode falar a respeito disso, se existe essa possibilidade? Primeiro de tudo, o Ricardo não existe nem essa possibilidade agora. É uma questão do Ricardo, questão pessoal, e a gente nem chegou a falar sobre isso. Com o Ricardo, eu conversei com ele sobre a situação do Aguirre, conversei com ele da opinião dele, e, obviamente, isso não vem de agora, né? Com o Ricardo eu converso, troco informações com ele permanentemente, né? E isso traz muitas colaborações para qualquer decisão minha. Qual que era a outra? Não, a outra é sobre a situação do Nenê, que você já externou. Já falei, a questão é a seguinte, né? As insatisfações do Nenê publicamente, né, poderiam ter enfraquecido. Isso eu já respondi. Não teve nenhum peso na decisão. Eu só queria entender porque vocês tomaram a decisão assim de não ter tomado nenhuma decisão severa a respeito dessa situação e entenderem que a situação poderia ser contornada. Sobre o Lugano, outra pergunta, né? O Lugano, tentei conversar com ele durante o dia, era uma decisão que tinha que ser tomada ontem. Tentei conversar com ele durante o dia, deixei recado, comuniquei, mas acho que é do conhecimento de todos, e como ele mesmo fala, parece que as pessoas não querem entender. O cargo do Lugano aqui é superintendente, né, de relações institucionais, e obviamente que é um cara que se escuta, que dá suas opiniões, mas não é o papel dele, né? Aí, aqui atrás, à sua esquerda. A impressão que fica, você pode até corrigir, é que o Jardine vai ser avaliado nesses últimos 5 jogos para saber se ele tem condições de ser efetivado. Partindo por esse pressuposto, não é pouco. Não é isso. Quer dizer, o Jardine faz parte de uma comissão permanente. Mas depende... Permanente. E depende da comissão permanente. Mas não está descartado ele ser efetivado? Não. Óbvio que não. Não está descartado, e, como eu falei, não vou comentar muitas coisas, mas não está descartado, e ele faz parte, vai fazer e vai continuar fazendo parte de uma comissão permanente. Aí, aqui. Fica claro, ouvindo aí você falando, que não é fácil você estar aqui falando sobre isso, né? Você não gostaria de estar aqui falando sobre mais uma saída de técnico. A minha pergunta é para o cidadão que virou dirigente de futebol e se preparou para isso. E foi um atleta de futebol. Você passou pela Europa há muito tempo, até na sua formação também tem uma passagem por lá. Como é que você se sente nessa hora de ter que entrar na sala para falar de uma decisão de trocar um comando? E diante de tudo aquilo que a gente fala e que virou meio que uma verdade absoluta, que é a continuidade
é o segredo de algum sucesso? Acho que eu já respondi, né, com algumas perguntas. Repito aqui que da decisão é difícil e estou aqui também para ser uma posição que tem que tomar decisões, algumas decisões difíceis, talvez algumas decisões que a gente não esperava e que pensa em várias coisas, em vários momentos, pensa na instituição, principalmente, pensa no São Paulo Futebol Clube, e estamos aqui para também ser avaliados por vocês, e o trabalho está aí, vai seguir o trabalho, e eu sei que vai ter gente a favor, muita gente contra, mas óbvio que a busca de uma continuidade continua. Raí, me perdoa insistir nesse assunto que o Edu e o Marco agora citaram, porque a gente tem o São Paulo na história, e você citou o caso do Tele, Muricy mais recentemente, que tiveram uma continuidade e transformaram o São Paulo num time campeão. E esse ano está indo para o terceiro treinador. Esse resultadismo, essa exigência muito grande, ela, de que certa forma, atrapalha também o desenvolvimento para que o São Paulo busque essa continuidade. Não é muito curto-prazista a forma como o São Paulo vem trabalhando os seus treinadores? Bom, eu falei, quando a gente fez o acordo com a Gui, era até a final de 2019, e obviamente que ia ser uma avaliação, tomar uma decisão. Eu cheguei no começo do ano, o ano correndo, na troca de treinador, que no primeiro, numa situação que eu cheguei, pouco participei da montagem do elenco, e a chegada do Aguirre veio já com essa proposta de 2019, e a gente, dos dois lados, né, também dele, por isso essa conversa conjunta, ele poderia também chegar e falar, olha, poderia ter partido dele a primeira coisa, que era um acordo, né, de até final do ano a gente ia, e a partir do momento que a decisão já tinha sido decidida, a gente antecipou. Fechamos aqui a entrevista com o executivo de futebol, Raí Oliveira.